Sejam muito bem-vindos a mais um Dose de Consciência. O que é o Dose de Consciência? Ele é uma live que acontece toda terça e quinta, onde a gente fala um pouquinho sobre o mundo espiritual, sobre o plano espiritual, trazendo consciência, lucidez, falando um pouquinho desse mundo invisível maravilhoso através dessa ferramenta que é a apometria. E hoje vai ser uma live diferente, vai ser uma live muito especial, porque hoje eu vou receber a presença de uma das minhas alunas para conversar um pouquinho sobre o que a apometria fez na vida dela, qual foi a mudança. Então vamos ver aqui, ela vai pedir para participar, eu vou aprender, gente, vocês têm que me ajudar. Vamos lá então, Diana, você pode solicitar, porque alguém solicitou aqui, mas eu acho que não é você. Então solicita aí para que eu possa aceitar. Aqui tá aparecendo como Sara Silva, mas não é. Você falou para mim que é o despertar, não é isso? Então entra aí, Diana. Você já pode entrar, pedir a solicitação para mim aceitar. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Tá sem áudio, gente. Alguém falou que tá sem áudio? Isso. Então vamos lá, pede aí. Despertar a apometria, isso. Você tem que pedir a solicitação, né, Diana? Pede para mim te aceitar aqui na live. Vamos ver lá, vamos ver, gente. Vamos ver se a gente consegue, né? Você sabe que eu sou, assim, expert nessa situação aí de mexer, né, nas ferramentas. Mas vamos lá. Aqui tá falando Sara Silva, é você? Vamos ver, é você, Diana? Sara Silva? Quem tá pedindo para entrar é Sara Silva. Eu acho que é o despertar da apometria, não é isso? Sara, se não é você, não pede, que você tá me deixando confusa. Vamos lá, Diana. Tô esperando você fazer a solicitação pra gente conversar um pouquinho, bater esse papo gostoso, maravilhoso sobre a apometria. Você só precisa me dizer, Diana, se você é o despertar da apometria, né? Não tem nada a ver com Sara, porque Sara que tá me solicitando. Se não é você, Sara, não solicita, meu amor, colabora com a milhãozinha aqui. Tô esperando você solicitar, então. Bora lá. Bora lá, Diana, despertar da apometria. Vamos bater esse papo gostoso, falar um pouquinho sobre essa ferramenta maravilhosa que tem transformado muitas pessoas. É incrível, né? Ontem nós tivemos Casa Evolução, foi um arraso, foi um sucesso, né? Eu tô muito feliz com todo esse movimento maravilhoso que tem acontecido. Estou esperando você, Diana, solicitar pra gente bater o papo. Bora lá, guria! Vamos aí, você consegue. Eu tô dando risada, mas eu também não sei como faço para mim poder te ajudar. Bora lá. Você consegue fazer a solicitação. Vou ver que tem alguma coisa aqui, vamos ver o que é isso. Eu aceitei a sua solicitação. Diana, você conseguiu, guria? Cara, deixa eu ver aqui. Peraí, que o negócio tá tenso. Tá tenso. Eu sei como é que é isso. Enquanto isso, eu vou tomando um café. Vai lá, Diana. Vai lá que vai dar certo. Diana, Peraí. você... Aí foi! Foi, Diana. Que maravilha. Que presente Poxa! você aqui. Que lindo. É muito maravilhoso, né? Mas dá um nervoso, né? O pessoal tinha outros me solicitando lá. E eu, ai, meu Deus, o que é isso? E agora o que eu faço? Né? Então, eu super entendo. E eu aqui tentando solicitar e não dava certo, falei, não é possível. Não, mas olha só, eu acho que você estava certíssima, quem estava errado era eu, sabe por quê? Porque eu não estava aceitando a tua solicitação, eu não sabia nem como aceitar, né, tadinha. Mas Deu certo.
tecnologia, ela mexe muito com a gente, né? Há um tempo atrás, eu tinha muita dificuldade, me dava um desespero, assim, eu ficava nervosa e eu brigava, né? Porque daí tu não consegue, daí tu acaba brigando, né? Então, hoje, assim, Até suei. eu também já estava tensa aqui, mas hoje em dia daí eu relaxo e tal, e deixo, acontece e acontecer, se cai live, que não interessa, a gente vai seguindo o barco, porque a gente vai entendendo que as coisas são muito mais leves do que a gente imagina, né? A gente vai deixando Verdade. usado, né, Diana? E o que pode acontecer de pior se a gente não conseguisse falar, né, Diana? Ninguém vai nos É matar, verdade. não vai acontecer nada de errado. E é isso que eu vou pensando. Depois que eu entrei no meu processo evolutivo, eu comecei a entender várias coisas, e essa é uma delas. O que pode acontecer de pior se não der, né? Eu penso assim, às vezes acontece, eu tenho que fazer live toda terça e quinta. Semana passada, quinta-feira, eu esqueci. Simplesmente esqueci de fazer a live, porque eu cheguei de manhã em casa, né? Trabalho espiritual, e eu esqueci completamente. Digo, tudo bem, eu não vou me cortar meu pescoço, meus pulsos, Sim, né? Então a gente vai deixando as coisas mais leves, né? E vai verdade. aceitando com mais facilidade, porque tem coisas que fogem do teu controle, né? Não tem o que fazer. Se não deu, não deu, tá tudo certo. E a gente vai Não tentando, era para ser, né? a gente vai tentando até dar. O que a gente não pode é desistir, né? Mas eu sou Sim, muito agradecida por você estar aqui. Fico muito, muito, muito feliz. Você é minha aluna maravilhosa por ter aceitado esse convite, né? prazer, mestra. Gratidão ter aceitado esse convite, porque eu sei que é um passo bem, bem difícil, né? Eu sei quando eu Sim. comecei a aparecer na internet foi um horror, né? Mas eu nunca Eu desisti. particularmente não gosto, eu evito, mas agora a gente tem que começar a ir para essa era digital, né? A espiritualidade fala que isso é um presente que a gente ganhou do plano espiritual, a oportunidade de aparecer, de conversar com várias pessoas. Eu digo para Camila, Camila, a sua agenda, agora os seus clientes são infinitos. Você não precisa botar uma plaquinha mais na frente de casa e esperar que as pessoas do teu bairro, que as pessoas da tua Verdade, volta venham, né? Agora é infinito, verdade. é o mundo, é o mundo. Então isso é magnífico. É verdade, verdade. Não tem mais barreira, né? Não, mas a gente precisa se abrir para esse novo. E eu sei o Sim. quanto é difícil, eu entendo, porque para mim é difícil. Sempre foi muito Aham. difícil, mas hoje é fácil. Hoje conversar aqui é muito fácil. Mas eu entendo o quanto é difícil, né? E tem algumas barreiras. Daqui um pouco eu quero começar a fazer palestras ao vivo, e isso jamais vou ter que começar. Para falar a verdade, essa é a minha primeira live da vida. Assim, eu não sou, nunca fiz live na minha vida. Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Mas vamos, né? Eu falei, vou meter as caras, você é a primeira, então vamos lá. É isso mesmo, porque olha só, daqui a um pouco vai ficar tão suave que você não vai nem se preocupar que é live, você nem vai pensar que é live, né? É Temos muitas verdade, pessoas olhando, mas a gente nem pensa que estão olhando, a gente vai conversando normal e é tudo muito tranquilo. Então, verdade. Diana, eu convidei você para vir aqui porque para você falar um pouquinho sobre essa ferramenta maravilhosa que entrou no seu caminho, né? Que você conheceu, né? O Formação e Apometria, que é o curso que eu criei com muito amor para todas as pessoas, né? Então eu quero assim que você fale um pouquinho sobre isso. Eu separei umas perguntas aqui bem focadas, né, para você ir conversando e daí a gente vai dialogar dentro de cada pergunta, né? Ok. Mas eu vou ler a pergunta para você entender assim o que a gente vai conversar, para a gente mostrar para as pessoas e trazer para as pessoas a sua verdade, né? Tanto Ok. que eu nem falei nada para você o que a gente ia conversar, porque tem que ser do coração, tem que ser da alma, tem que ser espontâneo, sabe? Sim, Tem que sim. ser da verdade. Então, por isso que a gente faz. Então, assim, ó, como você estava antes de conhecer a apometria? O que você sentia? Quais eram as suas dificuldades, os seus medos e as suas travas? Vamos falar um pouquinho disso. Tá, então vamos lá. Quando eu nunca tinha ouvido falar sobre apometria, né? Eu tenho uma família que é espiritualizada. Meu pai é mestre em Reiki, tem vários conhecimentos desde muito tempo, a vida toda praticamente. Eu fui criada numa família kardecista.
Mas eu nunca me abri para isso, né? Minha vida sempre foi muito o tradicional, né? Faculdade, tudo, nunca fui muito para o lado espiritual. Mas eu tenho um problema de saúde desde de 17 anos, né? Então, eu sou renal crônica, perdi o rim com 17, meu pai me doou, eu fui transplantada durante 23 anos. E há 4 anos atrás eu perdi novamente e me encontro em hemodiálise. E isso travou a minha vida toda, né? Isso foi um baque muito grande, porque você no auge, né? Você trabalhando com todas as suas perspectivas de vida e você tendo que lidar com uma situação em que você não pode trabalhar, você não pode ter seus meios, né? De conquistar suas coisas. E eu entrei num processo emocional bem complicado, em que eu estava muito deprimida, nada dava certo. E eu tenho uma amiga que ela é taróloga, né? E ela falou assim, Diana, eu sempre consulto com ela. Ela falou, Diana, você conhece a apometria? E eu, não, nunca ouvi falar. E aí ela falou, cara, eu acho que você pode procurar para você fazer atendimento. Eu tenho uma amiga que faz, né? Elas são de Minas. Falei, tudo bem, então vamos lá. Fui pesquisar, fiz a sessão de apometria com essa amiga dela, me apaixonei, né? E comecei a pesquisar muito sobre o assunto. E você apareceu no meu Instagram, né? Porque quando a gente começa a pesquisar, começa a vir, né, as pessoas que são daquela mesma linha de pensamento, né? E Sim. aí eu falei, cara, que legal. E comecei a ouvir suas lives. E quando eu encontrei você no Instagram, foi muito naquela semana de lives, antes de você abrir para o curso. Então Sim. eu participei de todas as lives e falei assim, cara, eu vou fazer apometria. Vai ser bom para mim. Porque me despertou a curiosidade, não a curiosidade, mas o lado espiritual, né? Que eu pensei primeiro em autoajuda, para fazer uma autoajuda para mim mesma e para minha família, porque até pelas lives a gente consegue identificar, caraca, isso acontece com a minha família, isso acontece com meu amigo, minha mãe. Você começa a identificar padrões que Isso. você começa a entender o porquê de tudo, né? Então eu falei, cara, eu preciso dessa ferramenta para minha família e para mim. E foi quando eu fiz o curso, né? E estou aí fazendo. Primeiro fiz todo atendimento. Parece assim, tudo acontece para não dar certo, né? Para travar e tudo, mas eu meti as caras. Meu pai, inclusive, entrou comigo no curso. Eu e ele fazemos juntos fizemos, né, o seu curso. Que lindo! Ele faz mais a título de conhecimento, né? Ele me ajuda pelos bastidores. Ele me ajuda me orientando. Ah, pai, estou com dúvida nisso, o que você acha? Então, ele me ajuda muito, é meu mestre também, né? Que coisa mais Mas linda! eu que estou no atendimento mesmo, assim, eu que estou fazendo todo o trabalho mesmo. Que linda a sua história, Diana. Então, você buscou a apometria por causa da sua dor, né? O seu problema de saúde. Nossa, eu fiquei toda arrepiada, comecei a sentir todas as energias, meu estômago tá assim, borbulhando, né? Tá Uhum. se mexeu muito com o meu físico, a tua história, né? Mexeu bastante, assim, senti toda a energia, senti energias estelares, assim, uau, vou te dizer que tá bem forte, né? O campo tá bem forte. Imagino que você deve estar sentindo também, né? Porque quando a gente vai Sim, entrando dentro desses campos, a gente vai mexendo em realidades paralelas, vai mexendo com muitas coisas. Então, é lindo, né? E normalmente acontece isso, é uma coisa que é bem comum, é as pessoas procurarem a ferramenta por causa da dor. É muito raro as pessoas que não vêm através da dor, né? Eu não sei por quê. sim, Eu comigo também foi exatamente isso. Eu estava em dor e sofrimento, né? Porque fui abusada, então foi tudo muito difícil para mim. E eu tinha desespero, né? Você já sabe a minha história, eu tinha desespero, medo, pânico de espírito. Nunca imaginei. Então a gente vai procurando por causa da dor mesmo, né? E a dor, ela transforma tudo na vida da gente, porque a partir do momento que você enxerga o porquê que você está passando por aquelas situações, que você começa a entender
como é esse É mundo verdade. invisível, vai fascinando, né? Eu sou fascinada por isso. Vai fascinando a vida da gente, né? Vai se transformando. E é muito lindo, assim. Embora, né? Imagino que não deve ter sido fácil para você, né? Todo esse processo de saúde. E agora você já entende que tudo começa lá nos corpos sutis e quando chega no corpo Sim, físico é porque a gente não olhou e aí daqui um pouco chegou no físico e agora a gente vai ter que tratar o físico, né? É sim, como, sim. é como os mentores falam, a gente trata o espiritual, mas aí quando chega no físico, trata o físico junto. E é libertador, né? Você sabe que você pode ter grandes e grandes curas, né? Curas mesmo. Nosso mestre Jesus já falava. E isso é real, não é uma invenção, né? Que a É gente verdade. pode ser curado. A gente pode ser curado. Você pode curar as células do seu corpo. E só pra gente que tá lá dentro que consegue ter essa visão, né? Porque se me Verdade. falasse, Diana, há um tempo atrás, que eu posso curar as células do meu corpo, eu dizia, viajou na batatinha. Isso não é real, isso é a história da carochinha, não tem como. Mas depois que a gente entra para dentro, profundamente, né? Como eu tô vendo que você tá, é o seu caso, a gente sabe que você pode curar as células do seu corpo. Se você Sim, realmente entrar para dentro desse mundo e entender o que contamina as suas células, você pode curar elas. Então, verdade. a cura está em você, né? Porque você é Deus, né? Então Deus cura você, ele é você. Então a cura está em você. Então depende somente do seu processo mesmo para que você consiga ser curada. E Verdade. é mágico isso, né? E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, né? Porque você é uma pessoa tão dedicada, né? Tão engajada, né? Junto com seu pai, que lindo! Eu queria ter meu pai assim. Meu pai me deu bolhufas do meu trabalho, né? Eu chego lá e disse, pai, deixa eu fazer uma apometria em você. Pode, filha, porque ele não sabe como fazer a apometria, né? E eu disse, Foi o pai, isso vai primeiro, levar. foi meu primeiro paciente. Que coisa mais fofa, né? Ai, é É, muito lindo. É muito lindo, né? Ter ele junto dentro, porque ele é tão importante, né? Eu sei porque meu pai é muito importante para mim. Ele fala cada coisa linda e deve ser muito gostoso ele vir te ensinar assim aquilo que tá faltando. Tipo assim, olha que coisa, olha o que que é o amor, né? Ele é aprende para te verdade. ensinar, né? Ai, que coisa mais linda, né? Isso aí não tem preço, né? Isso é Nunca. Isso é a coisa Verdade. mais linda. Então, vamos ver a próxima pergunta. O que te fez decidir entrar no Formação em Apometria? Teve algo específico? Então, essa pergunta você já respondeu. O que fez você entrar dentro do Formação em Apometria realmente foi teu problema de saúde, através dessa Sim. amiga que te trouxe. E como foi teu atendimento, Diana? Foi legal? Foi. Você fala a minha primeira sessão da Primeira apometria que eu sessão. fiz? Isso, que a tua amiga te É, indicou. foi assim, ela utiliza outros métodos, né? A técnica é a mesma, mas é uma outra egrégora, né? Assim, então, mas o resultado, assim, você sente, né? Imediatamente. Eu não sei se é porque a gente também fica muito aberta, né, ao plano espiritual agir, né? Então, quando eu solicitei, falei com ela as minhas dores, principalmente a parte emocional, né? Hoje eu vivo com o meu tratamento de saúde, ninguém diz que eu faço tratamento de saúde, porque eu fiz isso uma coisa leve para mim, né? Então, a apometria, ela acabou que eu fiz a primeira sessão com a minha amiga, ela deu o pontapé inicial para que eu começasse a entender o porquê, ser grata por estar passando por aquilo, né? É uma oportunidade que eu estou tendo e levar a vida com mais leveza, porque eu preciso, faz parte do meu processo, né? Então, isso aí foi fundamental para mim. Essa é a parte, essa é a grande cura. Essa é aí está a tua cura, né? É levar Sim, com leveza, com facilidade, com gratidão. Então, sim, assim, não tem como, né? Não vir, né? As curas. Daqui um pouco passa pelo processo, passou pela prova, tirou 10 na prova, e daí sim, muda de plano, né? é Muda de verdade. plano.
e ainda encarnada, né? Se tivesse em dor e sofrimento, contaminava mais e mais todo o teu campo, trazia todas as energias negativas para o teu campo, junto com obsessores, junto com isso, junto com aquilo, né? Toda aquela função que a gente já entende, e aí o desencarne é mais rápido. Com certeza. Mais rápido, ele é trágico, porque vai para um umbral. Sim, sim. E a gente começa a ter as comparações, né? Começa a abrir essa questão da consciência e você começa a reparar nas atitudes, nos pensamentos, né? Porque, por exemplo, na clínica que eu faço, vou dar um exemplo que é o exemplo mais próximo que eu tenho, né? Pessoas que estão ao meu redor, você começa a observar, poxa, reclamando, sabe? Por que que tá naquilo? Por que que a vida fez isso com ele? Né? E às vezes teimando e fazendo, sendo birrento e reclamando. E aí eu até, assim, me sinto privilegiada pelo conhecimento que eu adquiri, porque eu consigo chegar para aquela pessoa e passar um pouquinho de calma, de tranquilidade, de consciência, porque de aceitação, né? Então, eu acho que isso também faz parte da minha missão, né? É ajudar um pouquinho aquelas pessoas com o conhecimento que eu tenho, né? Essa oportunidade que eu tive. Nossa, fiquei assim, ó. Vá. A equipe espiritual, assim, é isso mesmo. Você foi colocada lá para auxiliar aquelas pessoas. Você está no mesmo que é a pessoa mais indicada para salvar aquelas pessoas do que você. Você tem a dor deles, você não usa como dor, você tem o conhecimento da apometria, das vidas passadas, você foi colocada lá para auxiliar aquelas pessoas, para dar o teu testemunho. Daqui um pouco, você cria lives, palestras online para pessoas que têm o mesmo problema que você, para contar a sua história, para trazer a sua história junto com a apometria, mostrando para... Olha só, eu já viajo, né? Já viajo, eu não sou maluca, né? Então, assim, imagina que essas pessoas precisam disso para passar por essas provações. Tu quer mais dificuldade do que uma pessoa passar por uma provação de doença? É verdade. É muito difícil. Então, você foi colocada lá exatamente para isso. Então, quem sabe teu caminho não é esse? Bora lá, abrir o verbo, falar para as pessoas. Gente, né? Eu estudo muito, sabe, Diana? E eu estudo uma pessoa que é muito importante para mim, séria, e ela fala muito para a gente não usar a nossa dor como bengala para querer trazer sentimento triste para as pessoas nos seguir. Não é isso, não é com essa intenção. Então, o que conta muito é a intenção. Eu cuido muito de tudo isso, sabe? Sim, E eu sim. posso, vim falar do meu abuso para as pessoas ficarem com pena, dó de mim e vir aqui se conectar comigo. Não, longe disso, não é isso que eu quero, de forma alguma, porque eu não quero que ninguém sinta dó de mim, porque eu passei pelo que eu passei, porque eu precisava, eu merecia, eu fiz errado. Então, não é isso que eu estou dizendo, que você use a tua dor para atrair pessoas, né? Você use a tua dor para mostrar para elas, eu estou com dor, é a mesma coisa, mas a intenção está diferente. Sim, Eu sim. tive a dor, mas agora eu vou mostrar para as pessoas que tudo pode ser diferente, que a cura está exatamente nisso. É em você Verdade. saber entender o porquê da dor. E isso, Diana, vai mudar a vida de muitas pessoas. Se você É verdade. trouxer apometria, o que significa apometria junto da sua dor. É incrível. Então, bora lá, né, guria? Vamos. Aí não pode. Então, vamos lá. Qual foi a sua experiência dentro de formação? O que mais te marcou dentro das aulas, dos atendimentos, da energia do grupo? Como foi a sua experiência dentro do grupo de formação em apometria, das aulas? O que foi mais importante para ti dentro desse grupo, do curso em si que a Miriam criou? O que foi importante para você? Miriam, cara, assim, eu fiquei apaixonada por tudo, né? Coisas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, obsessores, né? A gente não tem noção do tanto
de energia, né? Que pode vir para o nosso campo, né? Pensamentos, gula, mentira. Então, assim, eu tive que assistir a aula de obsessores umas 3 vezes, porque cada vez que eu assistia, eu pegava uma coisa nova, né? Uma interpretação diferente, um insight diferente, né? Então, assim, desde o início até o fim, o curso é maravilhoso, né? As aulas práticas que você coloca no curso assim, foi onde, porque você vai, eu falei, caraca, eu não vou dar conta de fazer isso tudo, não. É muita informação, né? E é tudo novo, então eu falei, cara, os comandos, os tipos de obsessores, e tudo que eu tenho que fazer, as limpezas. Eu falei, eu não vou dar conta, é muita coisa pra gente. E o meu caderno foi eu anotando, anotando, anotando. E aí, quando chegou na aula prática, que é a parte final do curso, né? Eu falei, cara, é aí a chave, porque você consegue passar de que aquilo tudo que eu estava anotando, meu caderno eu nem uso mais, né? Aquilo tudo que eu estava anotando não precisava ser aquilo. Eu posso fazer de uma forma simples, de coração, usando os comandos, seguindo um roteiro, lógico, né? Mas não era tão intimidador, tão difícil como eu pensei que fosse, né? É uma técnica extremamente complexa, mas que não é, ao mesmo tempo, ela é simples, né? A partir do momento que você começa a colocar para dentro de si o que precisa ser feito, né? Então, meu pai até brincava, nossa, você vai anotar, não precisa disso tudo. Precisa, não consigo, se eu não decorar tudo, eu não vou conseguir fazer a técnica, né? Mas, graças a Deus, hoje eu consigo fazer, eu olho algumas vezes, assim, a folhinha, né? Nossa folhinha de comandos, né? Mas tá muito já enraizado dentro de mim, de tanto que a gente sente, né? E eu acho também que a espiritualidade, ela tá ali do teu lado o tempo todo te amparando e te guiando, e eu acho que você vai fazendo mesmo eu consegui perceber que a minha intuição, ela em tão pouco tempo, mas a gente faz com tanta energia e com tanta dedicação, que a minha intuição acaba florescendo mais, né? Então, eu sou muito grata porque está mudando muito mesmo a minha vida, né? E o curso é maravilhoso, sabe? Meu pai é apaixonado, meu pai, assim, também. Ah, e eu vou falar mais uma coisa. Aquele bônus que você colocou para gente lá, das cartas de Cristo, o Alfa Profundo, eu faço todos os dias, já se tornou parte da minha rotina, né? Todos os complementos que você coloca no curso são muito importantes, até porque te auxiliam a fazer uma sessão, um atendimento com maior, né, clareza, com maior eficácia. Então, assim, é isso. É muito maravilhoso, né, a gente conhecer, entender os obsessores. E é bem isso, sabe? Ele é uma ferramenta completa, uma ferramenta complexa mesmo. Mas a gente consegue, depois do amor, trazer ela com tanta leveza, né? A gente começa a entender, o plano espiritual vai mostrando, né? Mostrou para mim, e aí eu tô passando para vocês, né? Que não precisa ser pesado, que ele tem que ser leve. Ele é leve porque Arcanjo Miguel é leve. Arcanjo Miguel é da 13ª dimensão, né? Os arquiturianos e os pleidianos são, sei lá, né? Lá de cima. Então, assim, é leve. Né? E o que eles ensinam? Que tem coisas que você não pode errar. Porque a gente tem que seguir regras, né? Eles falam muito de comandos, de regras. Então, tem coisas que você não pode errar. O que você não pode errar? Você não pode errar as leis. As leis é o respeito. Sim, sim. As leis é basicamente o respeito, né? Se você olhar, é respeito. E o que mais? É ter amor e compaixão. Então, as regras que são muito importantes é o amor, é a compaixão, é se colocar no lugar do irmão, é ter empatia por aquele espírito.
por aquele Verdade. paciente. E nunca agir com arrogância, com prepotência e nunca achar que você é o juiz. Quem é o dono da balança é Arcanjo Miguel, nós não, né? Então, se torna muito, muito leve. E é isso que eu procuro trazer. E tirando também todo aquele medo daquelas... Porque as pessoas, quando me procuram, dizem assim, você mexe com magos negros? Digo, você não chegar a ter nós, assim, quando a gente começa a estudar e a gente entende o processo, essas energias que são fortes mesmo, elas vão para presidentes da República, elas vão para as pessoas, porque essas energias, elas cuidam dessas energias, né? Sim, Então, sim. eu nem gosto de ficar falando, porque eu nem mexo com essas energias. E outra, Arcanjo Miguel vai dar para nós aquilo que a gente está pronto para trabalhar. Ele não vai maltratar um soldado dele, né? É verdade. Então, quando a gente começa a fazer esses entendimentos, aí vai ficando muito fácil, vai ficando fácil, vai ficando leve. Vou pedindo nesse momento a permissão e a proteção de toda a hierarquia de luz, todos os anjos, todos os arcanjos, solicitando a presença dos guardiões individuais que me sustentam, que me guiam. Gratidão a toda a equipe espiritual, que eu sei que está aqui no comando, cuidando, orientando, trazendo toda a energia de luz e de amor para o trabalho. Que assim seja e assim é. Eu fiquei totalmente tonta, parecia que eu ia cair agora, me rodearam assim, né? Eles vão rodeando. Então, eu quero te dizer uma coisa: se você gostou de obsessão, você vai se apaixonar, porque eu fiz toda a parte de obsessão nova. A minha equipe está trabalhando, vai ser toda nova. Claro que daí, como é nova, ela está diferente, porque agora ela está com a mente da Miriam de hoje. A mente da Miriam, quando fez, era uma, e a mente da Miriam de hoje é outra. Então, ela deve estar muito melhor, assim. As aulas pequenas, assim, ficou muito legal. Eu sou apaixonada também. E é bem como você falou, cada vez que você olha, você vai ver coisas diferentes, né? É assim também com cartas de Cristo. Cada vez que eu leio uma carta, pá, conhecimento novo, transformação nova, né? Eu acabo, por exemplo, cartas de Cristo, eu escuto o áudio, né? Então, quando eu vou para a sessão de hemodiálise, é incrível. Eu já boto a carta de Cristo no ouvido e fico escutando. E é incrível como que ela te traz uma paz, uma tranquilidade que você até adormece. Se você não se monitorar, você adormece, porque é uma tranquilidade que ela promove para você, né? Que tô amando também, Cartas de Cristo. É o meu Porto Seguro, é Cartas de Cristo e o The Chosen, porque eu gosto de estar em contato com Cristo, né? Porque ele é meu mestre, né? É ele que eu sigo. Então, é o que me acalma, assim, quando eu estou em crise interna, é o que me acalma, porque ele diz, quando você estiver ouvindo, eu estarei com você. E para mim, aquilo ali é lei. Verdade. Eu preciso do contato com ele todo o tempo. Eu preciso, Deus me livre, ficar sem o contato com o mestre, né? Porque é ele que nos guia. E se você parar para pensar, Diana, toda a apometria está envolvendo tudo que ele ensina, não é verdade? Ai, é assim, ó. É surreal. Verdade. É surreal. Então, vamos ver aqui. Então, maravilhoso. Fico muito feliz. Então, você sentiu alguma mudança em si mesmo depois da formação? No teu plano emocional, no teu plano espiritual, no teu plano mental? Depois que você entrou para a formação, que você maratonou as aulas, que você buscou conhecimento, que você começou a mexer em tudo isso, que você começou a se atender, porque você disse que se atende outras pessoas. Você notou esses teus campos, diferença, o teu campo mental, a tua mente, a tua noção, os teus chakras, o teu corpo físico. O que você percebeu depois do formação em apometria? Hoje eu falo assim, são tantos benefícios que a apometria trouxe para mim. Eu falei até para uma cliente minha, eu falei assim, eu faço apometria em mim toda semana, né? Então,
pra mim, na minha família. Então, assim, mental, emocional, estava tudo conturbado, né? E como eu falei, eu estava passando por um processo depressivo, as coisas não dando certo, né? Não vou falar, a gente passa por várias provas na nossa vida, né? É lógico que eu tenho minhas recaídas, né? Às vezes a gente comete alguns erros, mas a apometria hoje, com esse conhecimento que eu tenho hoje, eu consigo me policiar, por exemplo, me monitorar, né, os padrões, né, que eu estou tendo, tentando mudar esses padrões, né? Então, às vezes eu estou com raiva, brigo, aí eu, caraca, não, vamos não, aí eu dou uma respirada, não, não posso fazer isso, eu tenho que evoluir, eu tenho que, né, me monitorar em relação a isso, eu estou atraindo energias, então eu já fico assim, parece que a tua consciência fica te cobrando, é, até mesmo para tua evolução, né? Então, isso é bom para a gente, né? Você começa a, a adquirir, querer mais conhecimento, querer aprender mais, é, atitudes que você tem como padrões, você começa a se monitorar, começa a diminuir, né? Ah, se antes eu mentia, hoje eu não estou mais mentindo como antes, né? Então, assim, se antes, até a questão da gula, se antes eu comia horrores, hoje eu estou segurando a onda. Então, você começa a se policiar mais. Eu acho que isso te traz mais leveza na vida. Você deixa acaba refletindo na parte emocional, a ansiedade, a angústia. Eu não tenho mais isso, né? É um processo de aceitação do meu processo hoje. Se antes eu reclamava, por que eu estou passando por isso? Hoje faz parte, né? Então, esse processo de aceitação aumentou, a busca, a sede por estar querendo conhecer e aprender mais. E eu vou até um pouquinho mais longe, até a minha oratória, né? Eu descobri que eu consigo me comunicar melhor com as pessoas, né? Então, isso até evoluiu. Eu falei assim, eu sempre fui muito tímida, até falei com você, sempre fui muito retraída e tudo, não gosto de aparecer. E hoje eu sei, até quando eu vou passar o feedback para as minhas pacientes, às vezes eu tenho um relatório eu criei, né, para ficar um pouco mais padronizado depois dos meus atendimentos. Mas é incrível, eu sempre tenho que depois gravar um áudio explicando tudo, porque eu acho que elas entendem muito melhor quando eu explico do que quando eu escrevo, né? Então eu falei assim, eu vou ter que começar a falar mais. E é isso. Foi uma mudança, né? De um divisor de águas na minha vida. É que o feedback, Diana, falado, ele é mais humanizado. Você Sim, fica mais próxima do coração das pessoas e as pessoas sentem a tua alma falando, o teu é eu verdade. superior. Então, por Verdade. isso que fica melhor. E é muito incrível, né? O quanto transforma tudo, porque quando você tem esse conhecimento tão grande, você é bem como você falou, você começa a cuidar, você se policia, você se observa. Aí é que está a sacada, a grande cura. Você se observa, você sabe que aquilo ali vai te levar para um lugar e que você já sabe que você não quer estar ali. Não quer estar Verdade. ali. E aí você diz, não, se eu continuar, você vai percebendo, porque começa sutil. Começa, que eles são muito espertos, né? Começa sutil. Quando você vê, você tá. Nossa, mas espera aí, para onde eu tô indo? Eles estão me levando Verdade. para onde? Não, cortando, desligando, mudando. O que que eu vou fazer agora para sair daqui? E aí você vai saindo com mais facilidade, você vai tendo uma maestria para sair do lugar. Ontem eu estava em meditação e eu estava sentadinha assim, meditando, toda concentrada com aquela música que eu botei, não sei se tu tá na Casa Evolução, eu botei a música do mar, eu botei uma música do mar que tá mexendo muito comigo. E aí eu tava sentada fazendo meditação, daqui um pouco eu percebi que a minha mão tava assim, toda assim, enrugadinha assim. E ela não estava, mas o sutil tava. E eu disse, tem alguém no meu campo.
tem um espírito no meu campo. E aí eu fiquei ali concentrada e fiquei tentando sentir mais. Daí eu senti que tinha alguém comigo. Daí eu disse, tem um irmão comigo. Pensei. Aí eu comecei, São Miguel à minha frente, São Miguel atrás de mim, no meu mental. São Miguel à minha direita, São Miguel... Comecei a falar. E aí eu comecei a falar. Não foi com força. E aquilo foi crescendo dentro de mim. Foi crescendo a força. Foi crescendo, chamando São Miguel. E eu comecei, São Miguel, aonde quer que eu vá. Eu sou. Eu comecei a perceber que o eu sou, no meu mental, estava ficando mais forte. Diana, a minha mão começou a se transformar assim, ó. Começou a se transformar quando eu vi minha mão abriu e a energia se foi. Eu disse assim, querido, tinha um irmão aqui em dor e sofrimento. Em algum momento eu chamei ele, né, Diana? Claro que aí é pelas questões que você fala. Estamos na terceira dimensão, ainda vamos cair em algumas situações, mas a magia não é não cair. A magia é sair rápido. A magia da apometria é você saber que caiu e sair dali rápido. Não fica desesperada que não vai cair porque vai. Estamos na terceira dimensão. E reflete, Miriam, até na sua, na convivência com outras pessoas, né? Porque se você começa a ter essa consciência maior e procurar estar evoluindo, as pessoas que não estão dentro do teu mesmo padrão, né, vibratório ali, elas também não, você não vai mais né, simpatizar com aquilo dali e acaba que vai repelindo, né, as pessoas do seu campo também, né, que te trazem, que te bloqueiam, trazem energias também para você. Vai mudando todo o ciclo de vida da gente, vai mudando tudo vai mudando. Sim. Aí por isso que acontece separações, né? Perde amigos, a família, alguns da família, né, se afastam, né? E eu sei porque eu passo muito tudo isso. Você vai ficando meio solitária, né? Porque você vai saindo de um grupo e ainda não está totalmente em outro, então você passa por aquele desmame solitário, você fica sozinha, agora não tem ninguém, até você se conectar com um novo padrão. Outras pessoas, é verdade. E é isso mesmo. E isso vai acontecer muitas e muitas vezes. Hoje você saiu daqui e se conectou com as pessoas. Amanhã, se aquelas pessoas estiverem naquele padrão e não evoluir, você seguir, amanhã vai ser outras. E vai ser outras. E é isso que acontece. E tudo vai ficando mais fácil, mais leve na vida, né, Diana? É verdade. Verdade. E essa coisa que você falou de ficar falando, de falar mais, isso vai acontecer cada vez mais, porque o teu eu superior, ele vai querer dialogar para trazer consciência. E assim, até os feedbacks que eu passo para as minhas pacientes, eu falo, cara, da onde que eu tirei isso? Parece que assim, você vai começando a espiritualidade agindo, né? A tua intuição vai abrindo a tua mente e aí você vai falando coisas que precisam ser faladas para aquelas pessoas, né? E eu falei, gente, é incrível, porque você começa a ver a energia, né, superior agindo em você, né? Em você. E quando você estudar mais e mais cartas de Cristo, você vai entender que isso é nada mais, nada menos do que você está educando o seu ego, colocando ele no lugar dele, que é de guardião da encarnação, e você está dando espaço ao seu eu superior, à sua grande consciência. É ela que está agindo. E a magia da transformação é você começar a viver pelo seu eu superior e não pelo ego, porque o ego ele veio com propósito, mas não é ele que comanda a encarnação. Estamos perdidos porque ele está comandando. Então você vai educando, dizendo para ele, fica bonitinho aí, você tudo de bom, mas assim, você tem que obedecer à grande consciência, porque é ela que está no comando. E é isso que está acontecendo. Daí, como a tua grande consciência está no comando, o teu acesso à espiritualidade maior, ele vem. Aí a intuição, uau! É verdade.
Aí vem tudo, né? De uma forma muito linda e muito leve, muito maravilhosa. Então, você já conseguiu aplicar a apometria em alguém ou em si mesmo? Você me disse que já, né? E como que foi essa experiência? Sua primeira apometria? Como que foi para você tudo isso? A primeira apometria que eu fiz foi no meu pai, né? Na verdade, a primeira apometria foi em mim mesma, né? Primeiro eu quis me equilibrar, me limpar energeticamente, e aí depois o próximo, meu pai. E aí, quando é que vai ser? Eu. E assim, ele estava mais ansioso do que eu. Mas aí acabou que eu fiz nele, assim, vou falar da experiência dele, porque em mim, né, eu já comentei. Mas ele ficou muito feliz, porque ele se sentiu privilegiado, né? Assim, pelo fato da filha dele estar fazendo um trabalho tão bonito, assim, e que ele participou também, né? Fez o curso para me incentivar, para conhecer também, para me ajudar. Mas, assim, em relação à técnica, como foi a primeira, eu falei, calma, pai, vamos lá. Eu fui lendo, né? Fui com calma, por quê? Porque eu estava com medo, com receio de fazer. Mas muito engraçado, Miriam, porque desde a primeira eu já estava tão consciente, né, do que era a questão dos obsessores, por exemplo, que muitas pessoas têm medo, né, de lidar, nossa, vai lidar com o espírito, não sei o quê, que meu pai ficou impressionado como que eu conversava com eles, como se fossem como irmãos mesmo, né? Então, eu sempre, desde o início, tive essa consciência de que eu não preciso ter medo deles, né? Eles são meus irmãos, eles estão passando por algum sofrimento, pela dor, e eu tô aqui para ajudar, né? Então, a primeira foi bem complicada porque eu fiz bem mais demorada, me perdi em algumas coisas, mas eu tenho convicção de que a espiritualidade estava ali me ajudando e o que eu deixei de fazer, eles me ajudaram da mesma forma, mas em nenhum momento eu tive medo, em nenhum momento eu fiquei assustada e eu tenho certeza que eu fiz com o maior amor do mundo esse encaminhamento das energias que estavam com meu pai, né? E meu pai ficou muito feliz, em paz, agradecido, né? E assim, eu tenho certeza que mesmo ele que tem tanta espiritualidade, que tem tanto conhecimento, o que eu passei para ele depois da sessão e falei, pai, eu acho que você precisa melhorar nisso, vigia isso, entendeu? Todo esse feedback trouxe de alguma forma uma evolução para ele também, entendeu? Eu fico muito emocionada assim de ver, sabe? Mexe comigo mesmo, porque eu vejo que muitos dos meus alunos seguiram isso que para mim é muito importante. Eu sei que tem muitos que têm medo do diálogo com o obsessor, né, do diálogo com o irmão. Mas para mim isso é tão forte e é tão lindo, e eu fico muito feliz de ver que os meus alunos estão seguindo isso, que para mim é muito importante, sabe? Que é dar o conforto, que é dar o calento, que é dar o nosso amor para aquele irmão que está em dor e sofrimento. Porque ele está em dor e sofrimento. Se ele matou, se ele roubou, se ele estrupou, se ele violentou, ele está em sofrimento. E aí, quando a gente faz esse diálogo com ele, com todo o nosso amor, é como se a gente tivesse assim total empatia por ele, não importa nada, tu é meu irmão, eu te amo, eu quero te ver bem. E isso é o que faz toda a diferença para mim no trabalho. Então eu sempre digo para as pessoas, você não precisa dialogar se não quiser, mas eu não sei se você sente no seu coração o que eu sinto quando eu converso com eles. É magnífico, é muito bom poder dar um colo, dar um conforto. Irmão, você não precisa mais estar aí. Não tem nada de julgamento, exatamente nada, é só o amor. Né? Esquece tudo que ele fez, você tem que amar aquele ser. Você tem que dar amor para ele, né? Porque ele está precisando de você. E isso é o amor incondicional. Nós estamos treinando cada vez mais o amor incondicional. E isso não transforma só eles, transforma
todos. Transforma você, Todos nós. transforma o teu paciente, porque ele está vendo como você está agindo. Você acha que aquilo ali não mexe com o teu paciente que está ali enxergando você? Um estrupador, você dando todo amor, né? Verdade. Isso aí vai, porque as pessoas vão aprendendo com o nosso exemplo. E a gente tem que ser um grande exemplo. Então, nossa, saber que os meus alunos estão agindo assim, isso mexe com a minha alma, realmente. Eu fico muito feliz, muito feliz. Verdade. É algo que tá dando certo, né, Diana? É verdade. Sinal que está É dando muito lindo. certo. Todo o meu sonho, tudo que eu busco ali, né, assim, trazer, assim, para os meus alunos, assim, procurar trazer toda a leveza e todo o amor. Então, eu fico muito feliz. E você não é a única que conversa, assim, tem outros alunos que conversam. E isso realmente me deixa muito feliz, porque acaba o medo, né? Sim, sim. Eu não tenho, assim, eu fico praticamente sozinha o dia inteiro, né? E eu fico na minha casa tranquila, não tenho medo, gosto de fazer minhas sessões, converso com eles. Quando eu estou fazendo atendimento, que eu pergunto se eu posso abrir oratória, e eu posso, assim, é uma gratidão imensa que eu tenho, né, assim, de poder fazer esse trabalho. De poder conversar, né? E a gente sente que está Exatamente. ali com eles, né? A gente sente que está ali, a gente sente que eles estão ali e Sim, a certeza da equipe espiritual ali contigo te dá muita coragem, muita força de fazer tudo, porque com você, certeza. é o que eu te digo, você faz a sua parte como apômetra, né? E a equipe Sim, espiritual faz o trabalho, né? é verdade. É Verdade. lindo. Nossa, eu fico muito feliz, sabe? Então, Diana, o que você diria para quem está em dúvida se entra ou não no formação em apometria? Alguém que está sentindo vontade, mas que tem dúvida ainda. O que você diria para essa pessoa que ainda não tem a certeza se esse caminho é bom, se ele é fácil, se vai conseguir, se não vai? Porque tem pessoas que têm medo de espíritos, tem pessoas que acham que precisa de mediunidade para fazer o trabalho. Tem pessoas que pensam que é muito, que não vai conseguir, que é difícil entrar na Hotmart, que é difícil que o curso vai ser difícil de entender. O que tu diria para essa pessoa que tem tanto medo ainda de tantos obstáculos para fazer a formação em apometria? Tá, eu vou tomar a minha, né, experiência como exemplo, né? Se apareceu na vida dessa pessoa essa oportunidade, vai em frente, né? Porque dificuldade o curso ele é muito autoexplicativo, muito a didática, né, é muito fácil, muito boa, né? Depois que você começa a assistir às aulas, essa questão do receio de conversar com os espíritos, quem tem medo, isso desaparece, porque você entende a essência, né, da situação, né, do que é aquilo realmente, que é um irmão como nós somos, né? Então, esse medo no curso desaparece. E eu acho que se aparece na vida da pessoa, como apareceu na minha, é porque você tem que ir, porque vai mudar a sua vida, vai mudar a vida de outras pessoas, né? Eu até vi uma vez na internet que a apometria é a ferramenta do futuro, né? Porque uma pessoa faz, o tanto de pessoas, ainda mais com a internet, o tanto de pessoas que você consegue ajudar. Então, você vai estar se ajudando, ajudando pessoas que você ama e ajudando outros tipos de pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas, porque eu acho que é tanta coisa nesse mundo que está acontecendo, né? Tanto sofrimento, tanta angústia, depressão, ansiedade, que hoje é a doença, né? Que as pessoas, a população, a doença da população, né? Então, olha o tanto que as pessoas precisam da gente, dessa ferramenta, e ainda não sabem disso, né? Então, é coragem, né? E persistência,
porque as dificuldades vão aparecer, mas a gente tem que ter fé de que se apareceu é porque a gente foi escolhido, né, como instrumento para nossa evolução e evolução ajuda de outras pessoas também. É verdade, né? E o que você falou ali, que ela é a ferramenta do futuro, é isso mesmo, né? Por quê? Porque como o Gaia está em quinta dimensão, a gente não vai ter mais umbral aqui no planeta Terra, né? Sim. Então, o umbral está sendo levantado. E nós Sim. estamos fazendo parte desse trabalho. Que coisa mais linda, né? E não é todo mundo que quer trabalhar com o denso. Não é todo mundo que quer trabalhar com baixo, porque tem ainda uma visão muito distorcida, né? Do denso, do baixo, do obsessor. Porque tem aquelas palavras demônios, é isso, porque não entende, né? Não entende ainda. Então, vai desmistificar tudo isso, vai tirar todos esses véus, né? Já entrando, você já tira os véus, né? Os véus que deixam com medo, com pânico. Muitos alunos ainda dizem, eu estou com uma dificuldade, não consigo continuar. Continua que os véus vão caindo. Os véus vão caindo na tua trajetória, os véus vão caindo, né? A verdade vai chegando. E aí você vai conseguindo entender. Então, fazer esse trabalho junto desse mestre, Arcanjo Miguel, é surreal, né? É muito lindo, é muito maravilhoso. Verdade. E a apometria não é uma ferramenta que hoje tem tanta gente conhecendo, né? Por exemplo, eu conheci tem pouco tempo, né? Hoje as pessoas ainda têm um receio, né? Não acredita tanto, porque muitas pessoas até, eu vou falar até pela minha experiência, me procuram achando que a apometria vai mudar a vida delas de hoje para amanhã, como se fosse, e às vezes também querendo que eu faça previsões, né? Então, assim, a apometria, ela é um trabalho de consciência, né? Então, é um trabalho um dia após o outro, porque pensa o tanto de tempo que você tem, né? Com padrões errados e tudo. Então, não é uma coisa de hoje para amanhã que vai mudar a tua vida. Né? É um processo evolutivo, mas você tem que começar, né? Então, acho que a gente fazendo curso, a gente acaba difundindo mais esse conhecimento e resgatando mais pessoas, né? É verdade. O curso já é a sua transformação, né? Fazer o curso já é o seu processo evolutivo, né? Você já vai se transformando. Então, o momento de aprendizado, você vai aprendendo, vai se limpando, vai se transformando, vai se modificando para você você vai se preparando para ser um soldado, né? E eu digo que ele é um processo evolutivo mesmo. É a expansão da consciência. Porque não tem como não expandir a consciência, né? Como não se transformar. E é muito, muito magnífico. Para mim foi a virada de chave na minha vida, né? E aí eu consigo, né, acoplar todos esses outros conhecimentos, como Carta de Cristo e outros pontos de formação, que isso vai trazendo mais e mais consciência para a gente conseguir sair do lugar que estamos, né? E é maravilhoso. Sim. Então, em uma palavra ou frase curta, o que a formação significa para você? Mudança de vida. Mudança de vida. Emocional, mental e física. É uma mudança radical, né? Radical. É muito maravilhoso. E eu vejo que muitos dos meus alunos estão passando pelo mesmo processo que eu passei. É uma mudança radical. Você nem lembra mais quem você é. Exatamente. Exatamente. E você vai se transformando dia após dia. É um processo, né? É um processo. É que nem eu falei, assim, a gente vai identificando padrões que a gente tinha, que a gente tem, e tentando mudar essas atitudes, esses comportamentos, né? E isso te traz mais felicidade, porque você
se você, por exemplo, está numa crise de ansiedade, né? E você começa a ter essa consciência de que aquela ansiedade está te fazendo mal, que aquilo dali pode ser alguma energia, várias situações você começa a se monitorar mais, fala, cara, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso, né? Eu posso mudar isso. Então você começa a ter essa consciência maior do que é bom para você, né? E do que é ruim, né? Então foi exatamente isso. Toda a minha vida foi em cima de um problema, né? Focado num problema, ao invés de estar buscando situações paralelas que pudessem aliviar aquele problema, né? E agora não, agora eu não tenho mais isso, agora eu estou mais tranquila. Ai, Agora desculpa. você nem olha tanto para o problema, porque ele não é mais o foco. Não, não. Ele não é mais o foco. Me trouxe outro propósito de vida, né? Você A não tem nem apometria me tempo trouxe. para olhar para isso, né, Diana? Nem tem tempo. Agora só tem tempo para os espíritos, para a apometria, para É verdade. É verdade. e isso é magnífico. E você estava falando uma coisa que estava assim, chegou a me doer, assim, sabe? O quanto doía nosso corpo. Nós tínhamos dor física de estar angustiada, de ter medo, de ter insegurança. Eu não sei se você percebe, mas hoje eu percebo que dói no físico. Quando eu tô num momento ruim, assim, que baixa um pouquinho a minha vibração, dói o meu corpo, dói a cabeça, é ruim. Eu digo, meu Deus, como que eu consegui viver tanto tempo daquela forma? Você se sente mal de estar daquela forma. Exatamente. E aí você não quer mais isso. E daí você batalha para sair. Exatamente. Exatamente. Que maravilhoso, né? E a gente falando, eu falo, por isso que eu gosto, quero muito falar com os alunos, porque parece que, como eu trago, né? Eu sou a mestra, parece que é assim, né? Eu faço assim, mas não, ela é assim, né? Ela é genial. Ela É é genial. verdade. Ela é É verdade. maravilhosa. É um presente que a gente recebeu da grande consciência. Entender tudo isso, trazer esse conhecimento para que a gente possa viver aqui na encarnação entendendo. Porque isso é um jogo. Só que nós não sabíamos a regra do jogo. Agora nós estamos aprendendo a regra do jogo. E a gente está chegando. Você sabe que você falou isso agora. O meu pai, né, chegou a comentar uma vez comigo que eu estava nessas recaídas que nós temos de vez em quando. Eu, nossa, reclamando de uma certa pessoa. Por que faz isso? Aí meu pai chegou para mim e falou assim, minha filha, deixa isso para lá. Você tem que agradecer porque você tem a consciência de que isso está errado, né? Se a pessoa está fazendo isso, então ela está trazendo, ela está se prejudicando, né? Mas você não, você tem que ser grata por você ter o conhecimento de que aquilo está errado, né? E é isso, cada um com as suas energias, com os seus karmas, né? Com os suas escolhas e suas consequências, né? A plantação e a colheita. Não tem outra possibilidade, né, Diana? Plantou, vai ter que colher. Exatamente. E aí a gente Exatamente. aprende que a gente não quer colher. E daí a gente para de plantar. E para de plantar no outro, para de maltratar o outro, de xingar, de brigar, de botar a nossa verdade, porque a nossa verdade é nossa verdade. Não é a verdade do outro, ela é minha. Eles dizem para mim assim, Miriam, essa verdade é tua. Você não tem que tentar botar no outro, é a tua verdade. Quando é minha, é minha. Então eu não tenho que tentar botar dentro do mental do outro a minha verdade. É minha. É verdade. E Isso a aí. gente vai aprendendo muito. Mas, Diana, gratidão, Diana. Muito obrigada. Gratidão. Diana.
Ai, eu fico muito, muito, muito grata por você ter vindo fazer a live. E a gente vai fazer outras várias. E a gente vai conversar. E a gente vai daqui a pouco fazer um atendimento. E assim, ó, não é só vocês irem se soltando. As oportunidades estão aí. Vocês têm que começar a se mostrar, se manifestar, aparecer. Porque nós É isso aí. precisamos, nós somos trabalhadores do Arcanjo Miguel. Ele precisa da gente. Você não pode Sim, ficar sim. limitada ao seu bairro, ao lugar onde você mora. Tem muita gente precisando de você. De seres de É isso aí. luz, de seres do amor, que você já está dentro, né? Envolvida no amor, né? De Arcanjo Miguel. É isso aí. Então, gratidão. Gratidão, gratidão também, mestra. Assim, você desbloqueou a minha timidez, a minha vergonha de falar também, que eu nunca gostei. E assim, foi antes de começar a live, eu pedi para a espiritualidade me guiar, né, e me ajudar a passar da melhor forma a minha mensagem, né, que tocasse no coração das pessoas, né, de alguma forma. E eu estou muito feliz de ter conseguido fazer a live, de ter conseguido me expressar um pouquinho. E é isso, assim, gratidão por tudo, pelo conhecimento, por ter mudado a minha vida, entendeu? Assim, com essa ferramenta maravilhosa. E é isso. Você foi Estou muito feliz. maravilhosa, você viu como é leve, Diana? O que Sim, pode acontecer de sim. errado? A gente falar uma palavra errada, a gente corrige, a gente gaguejar, a gente corrige, a gente, né? Tudo a gente corrige, não tem, ninguém vai pegar a gente não tá fazendo nada errado. É verdade. Só ser a gente, é só ser. É só ser a gente, com a nossa pureza, com o nosso amor, com a nossa leveza, aqui batendo esse papo gostoso, né? Falando daquilo que mudou a nossa vida. Sim, sim. Muito bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, um beijo no teu coração, fica com Deus, gratidão. Qualquer coisa que precisar, chama, você sabe, né? A formação e a apometria está sempre aberto, né, para os alunos para conversar. Por isso a gente tem aquele grupo, a gente está organizando de uma forma melhor para ter, né, para trazer cada vez mais clareza e mais consciência. Gratidão. Tá bom, obrigada. Beijo aí, galera. Tchau. Ai, olha, você está recebendo muitos e muitos parabéns. Você não tem noção, o pessoal está aí te elogiando que você foi maravilhosa. E foi mesmo. Você foi leve, você foi tranquila, você foi incrível. Você arrasou. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.